Imagine que você é muito mais do que aquilo que seus olhos enxergam no espelho. A ciência moderna insiste que somos apenas um amontoado de reações químicas no cérebro, um corpo movido por impulsos elétricos, como se a matéria fosse a única explicação para quem somos. Mas há 30 mil anos, em todos os cantos do mundo, tradições milenares já sabiam de algo diferente. Elas não viam o ser humano como um simples corpo físico, mas como uma teia complexa de corpos interligados, cada um com sua função, sua frequência, seu propósito único. E agora, pesquisas sobre bioenergias, campos sutis e os mistérios da consciência começam a confirmar o que os mestres das antigas câmaras iniciáticas sempre souberam. Hoje, vou revelar a você a arquitetura completa do que você realmente é. O corpo físico, aquele que você aprendeu a chamar de eu, é apenas a camada mais externa, a última parada de uma jornada muito mais profunda. Quando digo que ele é o mais inferior, não estou diminuindo sua importância, pelo contrário. Ele é sagrado, o instrumento que torna possível a experiência humana. Mas em termos de hierarquia, ele é o efeito, não a causa. As transformações nos corpos mais sutis se manifestam nele como sintomas, saúde ou circunstâncias. Tratar apenas o físico, ignorando as camadas que o precedem, é como tentar apagar um incêndio no motor do carro só pintando a lataria de novo. A sabedoria ancestral organiza essa estrutura de forma precisa. Os sistemas antigos descrevem 3 corpos principais, dentro dos quais existem 5 envoltórios. Juntos, eles formam 8 dimensões distintas do seu ser. E quando chegamos ao 9º nível, a pura consciência, temos o mapa completo que os iniciados eram treinados para navegar. Você já deve ter ouvido falar em fragmentos disso: o corpo sutil, o corpo causal, os envoltórios do yoga. Mas o que quase sempre passa despercebido é a precisão com que essas camadas se relacionam. Como os traumas se alojam em níveis específicos, como a cura em um deles reverbera em todos os outros, e como é possível acessar esses corpos a partir do físico, que você já habita. Para tornar isso acessível, vou traduzir os termos técnicos para uma linguagem clara, sempre que possível. Vou apresentar as palavras originais de cada tradição para que você possa pesquisar mais, mas usarei seus significados em português ao longo do texto. A precisão importa, mas o vocabulário não pode ser uma barreira. Essa sabedoria já é sua. As palavras são apenas setas apontando para algo que você pode verificar por si mesmo. O que estou propondo aqui é uma revolução na forma como você se vê. Tudo que a cultura materialista assume sobre a existência é virado de cabeça para baixo. Você não é um corpo que tem consciência, você é consciência que se expressa através de múltiplos corpos ao mesmo tempo. O que você mais identifica como eu é, na verdade, a expressão mais densa dessa realidade. Quando terminarmos, você terá em mãos o mapa completo, um método prático para comprovar a existência dos seus corpos sutis e entenderá o que isso significa para o sofrimento, a cura, a morte e, acima de tudo, para o reconhecimento da sua verdadeira natureza. A tradição egípcia oferece o mapeamento mais detalhado dessa arquitetura de múltiplos corpos que sobreviveu desde a antiguidade. Os iniciados dos templos ao longo do Nilo passavam décadas treinando para navegar essas dimensões de forma consciente. Eles exploravam a anatomia sutil através de práticas, de plantas sagradas, de retiros na escuridão, de rituais em câmaras secretas e até mesmo do confronto com a morte e o que existe além dela. O que documentaram foi um sistema de 9 componentes que abrange todas as dimensões da existência humana, do físico ao eterno. O primeiro deles é o que chamavam de Khat, o corpo físico, a carne que se decompõe quando a força vital se retira. Os egípcios viam esse corpo como um vaso, uma veste usada por algo muito mais profundo. Eles o preservavam através da mumificação porque entendiam sua relação com os outros corpos, especialmente com o corpo da força vital, que precisava de um ponto de ancoragem para permanecer conectado ao plano terreno. O físico era o que você vestia, a camada mais externa de uma arquitetura muito maior. O corpo da força vital, chamado de Ka, é o que outras tradições mais tarde denominaram de duplo etérico. É o molde energético que sustenta o físico. Quando alguém morre e você sente sua presença ainda pairando no ambiente, é o Ka que ainda não se dissipou por completo. A arte egípcia o representava como uma cópia exata do corpo físico pairando ao lado ou atrás da pessoa, gêmeos do eu. O corpo físico se molda a esse padrão energético. Distorções no Ka acabam se manifestando como doenças no corpo material. Por isso, terapias que trabalham no nível etérico podem gerar efeitos concretos no físico. Elas tratam a causa, não apenas o sintoma. A personalidade, ou BA, era retratada como um pássaro com cabeça humana, capaz de voar entre os mundos.
Representa a consciência individual que sobrevive à morte e pode viajar livremente. Ela enfrentava provações e testes com o objetivo de se reunir ao K para formar o espírito iluminado. O BA carrega suas experiências acumuladas, seu caráter, sua expressão única. Ele persiste após a morte física, mas ainda é distinto da sua natureza última. O coração, para os egípcios, era o centro da inteligência, da moral e da vida emocional. No ritual da pesagem do coração, a pena da deusa Maat era contraposta à consciência cardíaca para determinar se o falecido havia vivido em harmonia com a ordem cósmica. Pesquisas modernas sobre o campo eletromagnético do coração, sua rede neural de 40 mil neurônios e sua capacidade de influenciar o cérebro, e não apenas ser influenciado por ele, validam o que os egípcios já sabiam. O coração era o centro da inteligência espiritual e moral, gerando um campo 5.000 vezes mais forte que o do cérebro. O Sheut, ou sombra, contém o que a psicologia mais tarde chamaria de inconsciente. São os aspectos rejeitados e reprimidos de si mesmo, que operam fora da consciência. Tudo que existe projeta uma sombra, e os egípcios entendiam que essa sombra tinha sua própria realidade. Trabalhar com ela fazia parte da iniciação. O que você nega não desaparece, ele se acumula na sombra e mais cedo ou mais tarde, irrompe em situações que o forçam a encarar. O corpo do poder, ou Sekhmet, é a força vital concentrada, a capacidade de agir, criar e transformar. Os iniciados desenvolviam esse corpo através de práticas específicas, acumulando um poder espiritual que podia ser direcionado para a cura, a proteção ou a criação consciente. O faraó era visto como a encarnação concentrada desse poder para todo o reino, por isso seu papel era tanto político quanto sagrado. Um faraó fraco significava um reino enfraquecido. Por fim, o corpo espiritual, ou Sahu, é a forma imortal que o espírito iluminado habita após superar os desafios do submundo. Enquanto o corpo físico se decompõe, o Sahu é eterno. Às vezes era representado como uma múmia envolta em luz estelar, o corpo físico transfigurado em algo que transcende o tempo, frequência e não a fonte do pensamento. Quando você muda a sintonia, através de práticas como meditação, hipnose ou reprogramação mental, altera a qualidade dos sinais que o cérebro capta. O corpo causal, por sua vez, é o reservatório das impressões kármicas, dos padrões profundos que moldam suas experiências de vida. É aqui que residem as crenças nucleares, os traumas ancestrais e as tendências que se repetem geração após geração. Trabalhar nesse nível exige mais do que terapia ou autoconhecimento superficial. Requer um mergulho nas camadas mais sutis da consciência, onde o tempo se dobra e as memórias não são lineares, mas sim holográficas. O corpo intuitivo é o portal para a sabedoria não localizada, aquela que não depende de lógica ou experiência prévia. É a voz que sussurra soluções antes que a mente racional as processe, o pressentimento que se confirma sem explicação. Ciências como a física quântica e a parapsicologia começam a validar fenômenos que por milênios foram descritos por tradições esotéricas como manifestações desse corpo. Por fim, o corpo espiritual é a essência pura, a consciência que observa sem se identificar com nenhum dos corpos anteriores. É o eu sou que permanece inalterado, quer você esteja acordado, sonhando ou em sono profundo. Quando místicos falam em união com o divino, é a esse nível que se referem, não como uma conquista, mas como reconhecimento do que sempre foi verdadeiro. Esses 7 corpos não são entidades separadas, mas sim frequências de uma mesma energia, interligadas como as notas de uma sinfonia. Quando um corpo está desarmônico, os outros ressoam em desequilíbrio. Um bloqueio no corpo emocional, por exemplo, pode se manifestar como dor física no corpo etérico ou como confusão mental no corpo mental. A medicina integrativa e as terapias energéticas funcionam justamente por reconhecerem essa interdependência. Acupuntura, reiki, constelações familiares e até mesmo a psicoterapia somática atuam em diferentes camadas, mas todas convergem para um mesmo objetivo: restaurar a fluidez entre os corpos, permitindo que a consciência se expresse sem distorções. O que torna essa visão tão poderosa é que ela não exige que você acredite em nada. Você pode testá-la agora mesmo. Feche os olhos por um instante e observe onde você sente a tensão. No corpo físico? Na respiração? Nos pensamentos? Cada uma dessas sensações é um sinal de qual corpo está pedindo atenção. E aqui está a chave: o corpo que mais resiste é, muitas vezes, o que guarda a maior sabedoria. Aquilo que você evita olhar é exatamente o que precisa ser integrado. Porque a iluminação não é um estado de perfeição, mas sim a capacidade de habitar todas as suas partes, até as mais densas, com presença e aceitação. Se essa perspectiva ressoa com você,
é porque algo dentro de si já reconhece essa verdade. Não é coincidência que tantas tradições, separadas por oceanos e séculos, tenham chegado a mapas tão semelhantes da experiência humana. Elas não estavam inventando nada, estavam apenas descrevendo o que sempre esteve aqui, esperando para ser lembrado. E quando você começa a ver a si mesmo como um ser multidimensional, algo extraordinário acontece. A vida deixa de ser uma série de eventos aleatórios e se revela como um campo de possibilidades infinitas, onde cada escolha, cada respiração, cada pensamento é uma oportunidade de alinhar-se com a sua essência mais pura. O convite está feito. Não se trata de adotar uma nova crença, mas de experimentar, de sentir, de testar. Porque no fundo, você já sabe. Você é muito mais do que um corpo físico, muito mais do que uma mente agitada. Você é a consciência que habita todos esses corpos, a testemunha silenciosa que nunca nasceu e nunca morrerá. E quando essa verdade se torna viva em você, tudo muda. Não porque o mundo lá fora se transformou, mas porque você finalmente reconheceu a sua própria natureza. E isso, meu amigo, é o começo de tudo. A chave não está em lutar contra o chumbo, mas em acender o fogo certo. Porque o que você chama de limitação já carrega em si a semente da liberdade. Cada padrão repetitivo, cada dor que insiste em voltar, cada bloqueio que parece intransponível, tudo isso são mensagens cifradas da sua própria inteligência superior. O corpo físico grita o que a mente se recusa a ouvir. A doença não é um erro, mas um sinal de que algo mais profundo precisa ser visto. E quando você finalmente decifra esse código, descobre que a cura não estava no remédio, mas na pergunta que ele veio lhe fazer. Imagine por um instante que você é um rio. As pedras no leito, as curvas inesperadas, até mesmo as corredeiras mais violentas não são obstáculos, são a própria forma como a água encontra seu caminho. O que você chama de problema é apenas a corrente buscando um novo curso. E se, em vez de tentar remover as pedras, você aprendesse a fluir com elas? A tradição tântrica ensina que cada emoção não processada, cada crença limitante, cada memória dolorosa é como um dique no rio da sua energia vital. Remova o dique, e o que era estagnação se transforma em força. O que era peso se torna impulso. O que parecia um fardo se revela como combustível. Mas aqui está o segredo que poucos ousam dizer em voz alta. Você não precisa consertar nada. Você precisa reconhecer. Porque a transformação não é um ato de esforço, mas de rendição. Quando você para de lutar contra a escuridão e simplesmente acende a luz, descobre que ela sempre esteve ali. Os mestres do passado não falavam em curar a mente ou o corpo, eles falavam em despertar para o que já é. O sofrimento não é um erro de design, mas um convite para ver além do design. E cada vez que você responde a esse convite, algo em você se expande. Pense na última vez que uma dor física desapareceu não por causa de um remédio, mas porque algo dentro de você mudou. Talvez tenha sido um insight, uma decisão, um momento de clareza repentina. O que aconteceu ali não foi mágica, foi a prova de que o seu corpo físico é apenas o último elo de uma cadeia muito mais profunda. Quando a mente se alinha, o corpo segue. Quando a emoção se liberta, a matéria se reorganiza. Quando a consciência se expande, até mesmo as células se lembram de sua natureza original. E se eu lhe dissesse que você já tem tudo o que precisa? Que as ferramentas para essa alquimia interna não estão em algum lugar distante, mas dentro de cada respiração, de cada batida do seu coração. A tradição védica chama isso de prana, a força vital que anima não apenas o seu corpo, mas todo o universo. E quando você aprende a direcionar essa força, descobre que não está separado dela. Você é ela. O que você chama de eu, é apenas um ponto de consciência em um oceano infinito de energia inteligente. Os antigos não viam a doença como um inimigo, mas como um professor. Cada sintoma é uma pergunta. O que você ainda não está disposto a ver? A febre não é um erro do sistema. É o sistema tentando queimar o que não serve mais. A ansiedade não é um defeito. É a alma pedindo para você parar de fugir. A depressão não é uma falha. É a sombra que surge quando você ignora a luz que já existe dentro de você. E quando você finalmente escuta, descobre que a cura não é um destino, mas um caminho de volta para casa. Mas cuidado, esse caminho não é para os que buscam respostas fáceis. Ele exige coragem. Coragem para olhar para o que você sempre evitou. Coragem para sentir o que você sempre reprimiu. Coragem para reconhecer que, no fundo, você já sabe tudo o que precisa saber. Porque a verdade não está lá fora, esperando para ser descoberta. Ela está aqui, agora pulsando em cada célula do seu corpo, sussurrando em cada pensamento, brilhando em cada momento de silêncio. Você só precisa parar de procurar e começar a reconhecer. E quando esse reconhecimento acontece, algo extraordinário se revela. Você não é o que precisa ser curado. Você é a cura.
Você não é o que precisa ser transformado. Você é a transformação. Você não é o que busca a luz. Você é a luz que ilumina a busca. E nesse instante tudo muda. Não porque o mundo lá fora se transformou, mas porque você finalmente se lembrou de quem sempre foi. E passam a reconhecer que a própria consciência já é o estado que buscavam. A meditação deixa de ser um esforço para alcançar algo e se torna um descanso naquilo que sempre esteve aqui. Imagine por um momento que você é o céu. As nuvens passam, o vento sopra, tempestades surgem e se dissipam, mas o céu permanece imperturbável. Os corpos sutis são como essas nuvens, densidades temporárias, formas que aparecem e desaparecem dentro de você, sem jamais tocar a vastidão que você é. Quando uma emoção surge, ela não é sua. Ela é um movimento na consciência, como uma onda no oceano. O oceano não se torna a onda, ele a contém, a sustenta, a permite ser. Da mesma forma, você não é a ansiedade, a alegria ou a tristeza. Você é o espaço infinito onde elas dançam. E aqui está o segredo que muda tudo. Você não precisa consertar os corpos sutis. Você precisa reconhecer que eles já estão em perfeita ordem. O físico pode adoecer, o energético pode bloquear, o emocional pode turvar. Mas a consciência que os observa nunca adoece, nunca bloqueia, nunca se turva. Ela é a luz que revela até mesmo a escuridão. Quando você para de lutar contra as nuvens e simplesmente se lembra de que é o céu, algo extraordinário acontece. As nuvens perdem seu poder. Elas ainda passam, mas não definem mais o clima. Você deixa de ser vítima das tempestades e se torna o silêncio que as acolhe. Isso não é teoria. É uma mudança de perspectiva que você pode testar agora mesmo. Da próxima vez que uma emoção forte surgir, em vez de se identificar com ela, estou com raiva, estou triste, experimente dizer, a raiva surgindo em mim, ou a tristeza aparecendo na consciência. Observe como a distância entre você e a emoção se alarga. Você não está negando a emoção, está deixando de ser possuído por ela. E nesse espaço, algo novo nasce, a liberdade. O mesmo vale para o corpo físico. Quando a dor aparece, em vez de resistir, por que isso está acontecendo comigo? Pergunte, onde exatamente essa dor está sendo sentida? Como ela se move? Qual é sua textura? Ao fazer isso, você deixa de ser a dor e se torna o observador da dor. E no instante em que a dor é observada, ela já não é mais sua. Ela é um fenômeno passageiro, como uma nuvem que passa diante do sol. O sol não é afetado. Essa é a chave para a verdadeira cura. Não se trata de eliminar o que surge, mas de mudar sua relação com isso. O corpo físico pode envelhecer, o energético pode oscilar, o emocional pode flutuar, mas a consciência que os percebe permanece intocada, imutável, livre. E quando você descansa nela, mesmo que por um segundo, algo em você se realinha. Não porque você fez algo, mas porque parou de lutar contra o que já é. Agora, pense em como isso transforma sua vida cotidiana. Nas relações, você deixa de reagir a partir das feridas emocionais e passa a responder a partir do espaço entre o estímulo e a reação. No trabalho, você deixa de ser escravo do estresse e passa a ser o observador do estresse. Na espiritualidade, você deixa de buscar iluminação e passa a reconhecer que a iluminação já está aqui, porque você é a luz que ilumina a busca. E o mais belo de tudo, você não precisa acreditar em nada disso. A prática que compartilhei antes, sentir o corpo físico, o energético, o emocional e então repousar na consciência que os observa, é sua própria comprovação. Experimente. Hoje à noite e amanhã de manhã, em um momento de estresse. Feche os olhos, sinta as camadas e pergunte, quem está percebendo tudo isso? O que você encontrar não será uma resposta intelectual, mas uma experiência direta. E essa experiência por si só, começará a dissolver as ilusões que o mantinham preso. Estamos construindo algo aqui. Não um dogma, não uma doutrina, mas um caminho de reconhecimento. Um caminho onde cada passo é uma lembrança. Você não é o que acontece com você. Você é o que permite que tudo aconteça. E quando essa lembrança se torna constante, a vida deixa de ser uma série de batalhas e se transforma em uma dança, onde você é, ao mesmo tempo, o dançarino e o palco, o movimento e o espaço que o contém. Então, o que está mudando em sua compreensão? Deixe um comentário, compartilhe sua experiência. Cada interação é um sinal para o algoritmo levar essa mensagem adiante, alcançando aqueles que neste exato momento estão prontos para lembrar. Curta o vídeo se algo se abriu em você. Inscreva-se se quiser continuar explorando essas camadas. E lembre-se, o que você está descobrindo não é novo. É o que sempre esteve aqui, esperando para ser reconhecido. A luz não precisa ser criada. Ela só precisa ser vista. E comece a reconhecer a consciência que nunca esteve ausente.
a morte assume um novo significado. Quando o corpo físico se dissolve, as sutilezas continuam seguindo sua própria natureza. O corpo etérico se desintegra ao longo de dias. O corpo emocional processa o que ainda não foi resolvido. O corpo mental carrega seus padrões para o que vier a seguir. O corpo causal, com sua serenidade profunda, atrai a consciência para circunstâncias que ressoam com sua vibração. E a própria consciência? Ela nunca nasceu e não pode morrer. Observou o corpo surgir. Observará o corpo se dissolver. E permanecerá como sempre permaneceu, intocada pelo que apareceu em sua superfície. O ensinamento dos 8 corpos serve à vida encarnada, não como fuga dela. Seu corpo físico é um instrumento através do qual tudo isso se torna possível. Pelos sentidos físicos, você percebe a forma. Pelo cérebro físico, a consciência interage com o plano material. Pelo coração físico, o campo eletromagnético da consciência se expande no mundo e afeta os outros. O físico é o templo. Chamá-lo de inferior significa apenas reconhecer sua posição na hierarquia, a jusante da causa, respondendo às camadas mais sutis em vez de criá-las. Trate seu corpo físico com respeito devido a qualquer instrumento sagrado. Alimente-o bem. Movimente-o com regularidade. Descanse o suficiente. Mas reconheça também que a obsessão pelo físico, ignorando o sutil, produz resultados limitados. Quem se exercita religiosamente se alimenta com perfeição, mas carrega raiva crônica no corpo emocional, ainda manifestará doenças. Quem mantém a saúde física, mas esgota seu corpo energético com drenagens inconscientes, sentirá exaustão sem explicação aparente. A consciência multissensorial exige cuidado abrangente em todos os níveis. A tradição vajrayana do Tibete desenvolveu práticas de estágio de completude especificamente para trabalhar com a anatomia do corpo sutil. Os canais, os ventos, as gotas. Esses termos técnicos se referem a estruturas no corpo energético que podem ser diretamente percebidas e manipuladas por meio de práticas avançadas. Quando os ventos entram no canal central, surgem experiências extraordinárias. Quando as gotas vermelha e branca se encontram no coração, estados que a experiência comum não alcança se manifestam. São descrições de fenômenos reais que emergem quando a consciência trabalha com o corpo sutil com precisão. O perigo nesses ensinamentos, e isso precisa ser dito com clareza, é a ativação prematura. Trabalhar com energias sutis antes que os sistemas físico e emocional estejam purificados pode gerar problemas sérios. Energia ascendente movendo-se por canais bloqueados produz o que as tradições chamam de emergência espiritual, experiências avassaladoras sem o recipiente para contê-las. Por isso, as linhagens exigem anos de trabalho preparatório antes da transmissão de métodos avançados. A preparação constrói o vaso. Um vaso fraco não suporta energia forte, ele se estilhaça. O que você pode fazer com segurança, começando hoje à noite, é a prática que acabei de compartilhar. Observe as camadas. Sinta a energia entre as palmas das mãos. Assista às emoções como movimentos em um campo, sem se identificar completamente com elas. Reconheça a consciência que testemunha todas as camadas igualmente. Esse é o trabalho fundamental. Ele prepara o sistema sem sobrecarregá-lo, e repetido diariamente ao longo de semanas e meses, desenvolve uma percepção sutil que se torna cada vez mais refinada. O mundo está começando a alcançar o que as tradições de sabedoria sempre ensinaram. Pesquisas sobre biocampos medem campos eletromagnéticos ao redor do corpo que se estendem por vários metros. Estudos sobre coerência cardíaca demonstram que o campo do coração afeta o sistema nervoso de outras pessoas à distância. Pesquisas com placebo provam que a crença molda a biologia. Estudos sobre experiências de quase morte documentam a continuidade da consciência mesmo quando a atividade cerebral cessa. Pesquisas sobre reencarnação na Universidade da Virgínia compilaram milhares de casos de crianças que se lembram de vidas passadas com detalhes verificados. O paradigma materialista está se rompendo. O que vem a seguir é o retorno à compreensão multissensorial, atualizada com precisão moderna, integrada ao método científico, enraizada no mesmo reconhecimento que iniciados em templos egípcios alcançaram há milhares de anos. Você vive em 8 corpos. A forma física que vê no espelho é a mais densa, a mais lenta, a mais distante da causação. É sagrada justamente por ser o veículo através do qual a consciência se reconhece na forma. Mudanças nos níveis mais sutis produzem mudanças físicas. Trabalhar com as causas nos níveis profundos dissolve padrões que intervenções físicas sozinhas não alcançam. E por trás de todos os 8 corpos, testemunhando toda a arquitetura sem ser tocada por nenhuma delas, a consciência permanece. O que você realmente é. O que sempre foi.
O que sobrevive a todas as transformações porque nunca nasceu para começar. Essa consciência é a que está presente agora por trás dos seus olhos. É a mesma consciência que esteve presente através de outros olhos, em outras formas. É a mesma consciência que continuará quando esses olhos se fecharem pela última vez. Seu corpo físico é inferior apenas no sentido de que a projeção está jusante do projetor. O raio depende do Sol que o produz. E o Sol está aqui, brilhando como você, manifestando-se nesses 8 corpos para um propósito que você veio cumprir. Se esse ensinamento tocou algo em você, se o paradigma começou a se abrir, deixe um comentário sobre o que se revelou. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Inscreva-se para mais profundidade sobre esses temas. Construímos aqui um corpo significativo de trabalho, e esta é parte de uma transmissão maior. Cada vídeo se conecta aos outros. Quanto mais você se engaja, mais o quebra-cabeça se revela. Você é consciência vestindo 8 corpos simultaneamente. O físico é sua interface com o plano material. Os corpos sutis são sua interface com dimensões que os sentidos físicos não percebem. E a consciência que você realmente é não precisa de interface alguma. É o espaço no qual todas as interfaces aparecem. Já completa. Já inteira. Já o que você sempre buscou.